Bom dia, gente. Na última aula, alguém comentou que o microfone estava baixo. Estou tentando falar um pouco mais alto e mais perto do microfone, que eu uso do fone de ouvido, tá? Então vejam se está melhor agora. Qualquer coisa, vão mandando lá sugestões, né? E outra coisa, antes de começar a aula, essa segunda aula, eu consigo ter acesso, tá? Em quem está vendo as aulas, os vídeos, pegando os PDFs para copiar no caderno. Isso eu consigo ver lá no Mágico quem está tendo esses acessos. Eu estou vendo que muita gente ainda não acessou a aula. Então, por favor, comuniquem lá no grupo da sala. Eu consigo ver quem assiste o vídeo. Quem assiste até metade do vídeo também consigo ver, porque aparece a porcentagem do vídeo que a pessoa assistiu. Então, por favor, assistam todos os vídeos, né? A gente não está de férias, ok? E vão tirando as dúvidas pelo ClassUp, tá? Nosso canal de comunicação vai ser lá. Bom, agora começando a aula, né, a nossa segunda aula. Na última a gente viu o ponto triplo de um gráfico, né? Só pegar aqui minha bolinha. Aqui seria o ponto triplo, né? A gente viu esse diagrama de fases que estuda o eixo da pressão pela temperatura, né? E eu falei que antes da gente começar a falar das propriedades coligativas em si, eu precisava explicar alguns conceitos básicos. Então, nessa aula eu ainda não vou entrar nas propriedades coligativas, tá? Eu vou primeiro elencar esses conceitos básicos que estão totalmente relacionados, um conceito depende do outro, né? Interpretação de vapor, líquido, volatilidade e ponto de ebulição. Os três estão super relacionados e a gente vai ver como que eles funcionam no gráfico e fazer um exercício para a gente finalizar essa parte, né, de pré-requisitos para as propriedades. Então, a primeira coisa, o que é a pressão de vapor de um líquido, né? Nada mais é que um estado de coexistência, né, de moléculas no estado líquido e no estado de vapor. Tá? Acontece um equilíbrio termodinâmico nessa mudança de estado físico. E como que a gente vê isso em um gráfico? Então a gente viu, né, esse gráfico aqui do diagrama de fases na última aula. A gente viu, né, que tem as três regiões aqui, e agora vai ficar torto, né, aqui e aqui, e vimos que aqui é sólido, aqui é líquido e aqui é vapor, né? Vemos que as linhas são as transições das fases e aqui o ponto triplo onde coexistem todos os estados. Agora, concordam que, deixa eu apagar, concordam que se eu pego essa parte aqui, ó, que está tracejada do gráfico e eu amplio isso aqui para cá, eu vou ter isso aqui, né? Eu tenho essa linha aqui. No caso, esse gráfico aqui é da água, né? Mas pode ser para qualquer substância química. Então eu vou ter isso aqui, essa curva, né, de pressão de vapor. No caso para água líquida, porque se a gente for relembrar aqui, aqui a água está líquida, aqui a água está na forma de vapor. E a pressão de vapor é justamente a coexistência em cima da linha em um gráfico. Então, se eu pego aqui moléculas existindo no estado de líquido e no estado de vapor, eu vou cair justamente aqui em cima, né? Aqui em cima da minha linha. Então eu posso pegar qualquer ponto em cima da linha, e essa linha aqui vai ser importante para a gente estudar as outras propriedades também. Então, é essa pressão onde coexistem moléculas tanto no estado líquido quanto no estado de vapor. Tá? E esse gráfico, eu quero que vocês saibam que é só uma ampliação do nosso diagrama de fases. E é ele que vai ser essencial para as outras propriedades. Ok? Agora, nosso próximo tópico é volatilidade, né? Que também super depende da pressão de vapor. Então, o que é volatilidade? É a tendência de uma substância em passar pelo estado de vapor. Então, qual que é a tendência de uma substância a evaporar, né? A virar vapor? Isso a gente chama de volatilidade. Vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo, que álcool
é muito volátil, acetona é muito volátil, por isso que eu não posso deixar um frasco de álcool aberto, por isso que eu não posso deixar um frasco de acetona aberto, né? Por quê? Porque são substâncias voláteis, ou seja, são substâncias que evaporam facilmente, né? Tá? Então elas passam facilmente para o estado de vapor. E aí aqui eu peguei um gráfico, né, para comparar como que funciona a volatilidade em função da pressão de vapor. Então nesse gráfico aqui, ó, nesse exemplo, eu peguei 4 curvas, né, de 4 substâncias diferentes: o disulfeto de carbono, metanol, etanol e água, né? Lembrando que o gráfico é pressão por temperatura. Temperatura pode estar em graus Celsius ou Kelvin, preferencialmente. Pressão, né? Pressão é geralmente ATM ou milímetros de mercúrio. E tem que saber que 1 ATM equivale a 700, 1 ATM, 760 mm de Hg, milímetros de mercúrio, tá? Importante saber disso. Então, comparando aqui nosso gráfico, a gente tem, por exemplo, essas 4 curvas, né? E eu posso afirmar que se eu traço aqui uma linha, né, numa mesma temperatura para as 4 substâncias, concordam comigo que eu vou ter uma baixa pressão de vapor aqui para a água nessa temperatura, aí aqui um pouco mais elevado para o etanol, um pouco mais para o metanol e muito mais, né, para o disulfeto de carbono, não é isso? Por que isso acontece? Né? Por que dá essa diferença entre essas moléculas? Né? O principal motivo é um conteúdo que vocês precisam lembrar, né, do primeiro ano. Qual que é? Forças intermoleculares e polaridade das moléculas. Então, acho que todo mundo já estudou isso. Quanto mais para cá do gráfico, né, quanto maior a pressão de vapor, mais fraca é a força que une as ligações da molécula. Então, por exemplo, a água, todo mundo sabe que ela faz ligação de hidrogênio, né? Que dentre as ligações covalentes é a mais forte, né? Posso dizer assim, a mais forte. Por isso, tanto é que forma aquela tensão superficial que os insetos conseguem andar na água, né? Aqui, circular, essas duas moléculas, se vocês forem reparar, elas têm um OH no final. Esse OH também faz ligação de hidrogênio, porém um pouco mais fraco do que a água, porque eles têm o que? Uma cadeia carbônica, né? Um carbono, 2 carbonos. E essa cadeia carbônica torna a molécula um pouco mais apolar. Claro, essas duas moléculas são álcoois, ainda são superpolares, só que um pouco menos que a água. E no caso específico dessas duas moléculas, né, metanol e etanol, são moléculas orgânicas, então é um conteúdo para o ano que vem. Mas, o que é importante vocês saberem? Que a força intermolecular para esses dois álcoois são menores que da água, tá certo? A água faz ligação de hidrogênio, é uma ligação super forte. Essas duas também, porém elas têm uma parte de cadeia carbônica que torna elas um pouco mais apolares, entre aspas, tá? Mas elas continuam sendo totalmente polares, tanto é que uma dissolve na outra, né? A água dissolve nos álcoois e vice-versa, tá certo? Agora, se eu pego o disulfeto de carbono, que é o CS2, vamos relembrar como que seria essa molécula rapidinho. CS2, né? Eu tenho C no meio e dois S, dois enxofres. Carbono, a gente sabe que tem 4 elétrons, né? Está na família 4A, grupo 14. Enxofre tem 6 elétrons. Para seguir aquela regrinha do octeto, que vocês já devem ter aprendido, né? A gente vai ter que compartilhar elétrons.
Então a gente vai compartilhar aqui, aqui, aqui e aqui, né? E reparem, o que vai acontecer aqui? Não sobram elétrons no átomo central, no átomo de carbono. Então, quando eu for fazer a fórmula estrutural, né, vai ficar S, dupla ligação, C, dupla ligação, S. E essa molécula tem uma geometria que a gente conhece como sendo linear, a forma de linha. Diferentemente, por exemplo, da água, né, que a gente sabe que a água é angular, ela faz essa geometria aqui. Por que que ela fica torta, né? Porque sobram dois pares de elétrons no oxigênio. Então ela forma esse ângulo aqui, né? Ela forma esse ângulo. Aqui não. Aqui, como não sobram elétrons no átomo central, não forma esse ângulo. Portanto, ela é linear. E a água é angular. Certo? E se vocês forem lembrar também, geometrias lineares, né, são características para moléculas do tipo apolar, enquanto que geometrias angulares são para moléculas polares. Moléculas apolares têm aquela força chamada de forças de London, né, também conhecida como dipolo induzido. Enquanto que moléculas polares, né, podem ser ou de Van der Waals ou ligação de hidrogênio, que é o caso da água, que é uma ligação super forte, né? E como é um dipolo induzido, é uma molécula apolar, a força que está unindo essa molécula aqui é muito baixa, né? Enquanto que a força que une as moléculas da água é muito alta. Portanto, quanto menor a interação, né, entre as moléculas, quanto mais fraca for, mais para cá da curva vai estar. Logo, maior vai ser a pressão de vapor, né? Então, ó, se eu pego, né, relembrando aqui, se eu pego na mesma temperatura, eu tenho uma menor pressão de vapor para moléculas mais polares. Agora, quanto mais fraca for, quanto mais apolar for a molécula, maior aumenta, né, a pressão de vapor. Tá certo? Então, deixa eu limpar isso aqui. Então eu posso verificar nesse gráfico, por exemplo, que verifica-se o aumento da pressão de vapor e da volatilidade. A água, tem a menor, né, pressão de vapor. Depois o etanol, o metanol e o CS2. Entre esses dois, só reforçando, né, como são moléculas orgânicas, vocês ainda não precisam saber, porque a gente vai estudar elas no ano que vem. Agora, para esses dois extremos aqui, ó, é bom vocês entenderem essa interação, né, entre as moléculas, tá certo? E para finalizar, só fechar aqui, para finalizar, a gente tem nosso último tópico, que é o ponto de ebulição, né? Já vou deixar tudo aqui. Ponto de ebulição nada mais é a temperatura em que a pressão de vapor iguala-se à pressão ambiente. E aqui nesse gráfico a gente tem um contrário, né? Eu deixei a mesma pressão, né? Eu fixei aqui, ó, uma pressão, uma linha, tracei uma linha para as mesmas quatro substâncias, então sulfeto, metanol, etanol e água, e fui vendo o que acontecia com a temperatura. E o que vai ser o ponto de ebulição? Justamente a temperatura específica em que eu vou igualar a pressão de vapor com a pressão ambiente, né? Então a gente tem aqui os pontos de ebulição no gráfico. É quando a gente cruza a mesma pressão de vapor numa determinada temperatura. E aí, o que a gente vai observar? O contrário. Olha aqui.
Fixando então uma mesma pressão, o que eu encontro? Posso afirmar que quem vai ter o menor ponto de ebulição é o CS2 agora. Justamente o que tem maior pressão de vapor tem menor ponto de ebulição. E a água é o contrário, né? Vai ter o maior ponto de ebulição e a menor pressão de vapor. Tá certo? Vamos pensar, ponto de ebulição é quando passa, né, a temperatura em que uma molécula, a substância passa para o estado de vapor, né? E aí eu tinha dado o exemplo de acetona, álcool, podemos focar no álcool, né? Álcool, claro, uma classe genérica, esses dois aqui são álcoois, aqui a gente está acostumado a falar errado, falar que o etanol é sempre o álcool, mas existem outros, né? Mas podemos focar nesses dois, qualquer um desses dois. Vamos pensar em comparação com a água, que são substâncias que vocês conhecem, né? Quando eu comparo esses dois, qual que é mais fácil de evaporar? Qual que tem maior tendência em evaporar? O álcool, né? O álcool tem o quê? Uma maior volatilidade. Ele quer evaporar muito mais facilmente do que a água. Então, o álcool, né, ele tem maior volatilidade, portanto, ele tem menor ponto de ebulição. Olha aqui o ponto de ebulição dele. E olha aqui o ponto de ebulição da água, né? É maior do que dos álcoois, tá certo? E eu disse, o feto vai ter um ponto de ebulição menor ainda. Ou seja, ele é mais volátil. Portanto, a gente conclui que quanto maior a pressão de vapor de um líquido, maior a volatilidade e menor é o ponto de ebulição. Tá certo? E só para finalizar, eu vou fazer um exercício bem rapidinho, tá? É do livro de vocês. Deixa eu abaixar aqui. Eu peguei esse exercício aqui, só para a gente entender como que vai ser. Está na página 304, exercício 2. Vou responder esses itens bem rapidamente. Ele fala assim: a seguir aparece o diagrama de fases do dióxido de carbono, que, no estado gasoso, é também conhecido como gás carbônico, e no estado sólido, como gelo seco. Letra A. A 1 atm, o que acontece se o gelo seco, inicialmente a menos 80 graus Celsius, for colocado em um ambiente a 25 graus Celsius? Então vamos entender aqui, ó. 1 atm, vou pegar a curva aqui. 1 atm é aqui, certo? Vai responder a letra A, 1 atm. E menos 80 graus Celsius, aqui está menos 78, então menos 80 está um pouquinho antes, né? Está mais ou menos aqui. Então eu posso falar que ele está nesse ponto aqui, ó, né? Nesse ponto aqui, ele vai estar em qual estado físico? Aqui é a região do estado sólido, não é isso? Aqui já vamos marcar do estado líquido e aqui do estado de vapor, certo? Então, ele vai estar sólido. E aí ele pergunta, o que acontece se colocado em um ambiente a 25 graus Celsius? 25 graus Celsius está mais ou menos aqui. E a gente continua em um atm, concorda que ele vai passar do estado sólido para o vapor. Sólido para o vapor, ele tem um nomezinho, né? Como que é o nome quando eu passo uma substância de estado sólido para o vapor? Então, ele passará... Deixa eu pôr de azul, melhor para enxergar. Ele passará do estado sólido para o estado vapor. E como que é o nome dessa mudança, que eu falei no primeiro vídeo? Sublimação. Assim como a naftalina, né? Gelo seco, naftalina, iodo, todos eles sublimam, tá certo? Letra B. A água sólida, gelo comum, pode sofrer fusão por aumento da pressão. Isso também acontece com o gelo seco? Justifique com base no diagrama. Então, nesse diagrama aqui, ó, vou apagar essas que me interessam mais. Aqui é no estado de vapor, certo? Ops, azul não, vermelho. Tá.
Esse diagrama aqui é para o gelo seco, né, para o gás carbônico, e ele pergunta: a gente consegue fazer uma fusão do gelo seco? Então, primeiro, o que é fusão? Né? Fusão é a mudança, fusão é a mudança do estado sólido para o estado líquido. Do estado sólido para o estado líquido em temperatura ambiente, não é isso? A água sólida pode sofrer fusão com aumento da pressão. Só aumentando a pressão eu consigo passar o gelo seco do estado sólido para o líquido só aumentando a pressão? Vamos ver pelo gráfico, né? Do estado sólido para o líquido eu tenho que manter uma reta para só aumentar a pressão sem mexer na temperatura. Então não, ó. Se eu pego qualquer reta do estado sólido para tentar ir lá para cima para o estado líquido aqui, ó, eu não consigo. Por isso que o gelo seco sublima direto. E ele não passa para o estado líquido. Ele vai direto do vapor para o sólido ou do sólido para o vapor. Tá certo? Então, a gente tem que tomar cuidado aí com isso, né? Então, a letra B. Letra B. Não. Vou mudar a cor. Não. Pois ele não consegue passar do estado sólido para o líquido, somente mudando, aumentando a pressão de vapor. E letra C. Qual é o estado físico estável do dióxido de carbono nas condições ambientes? 25 graus Celsius e 1 atm. Fácil, é só a gente traçar a curva aqui, né? Então, 1 atm está aqui e 25 graus Celsius, mais ou menos aqui, né? Então, qual que é o nome desse estado físico aqui? Não está nessa região toda aqui? Toda essa região a gente sabe que está no estado vapor. Logo, o gelo seco, nessas condições aqui, estará no estado de vapor. Certo, gente? Essa aula ficou um pouco mais comprida. Eu estou tentando manter 15 minutos, mas tudo bem, uma passou. Gente, me dê um retorno sobre as aulas. Falem se está bom desse estilo. Eu posso adaptar para outros estilos se vocês não estiverem gostando. Me deem sugestões. Qualquer coisa, sugestões são sempre bem-vindas, tá bom? Então é isso. A gente continua na próxima e até breve.